Vidas com História. Nuno Pereira é provavelmente o jornalista mais polivalente da SIC. Já fez a cobertura de diversos campeonatos da Europa e do mundo de futebol. Conhece todas as romarias do nosso país. Foi repórter no sismo do Haiti, em 2010, e na guerra da Ucrânia, em 2022. O miúdo, nascido em Benfica e criado em Alcântara, começou a trabalhar muito cedo, até estagiar na rádio comercial em 1995. Subiu a pulso e por mérito próprio. É uma das minhas referências e hoje está no Vidas com História. Olá, Nuno Pereira. Olá, Diogo, estás bom? Ainda te lembras de queimar a cara aos 10 anos, quando estavas a tentar acender uma lareira? Lembro-me perfeitamente. Já foi há 35 anos, não é? Tinha 10 aninhos. Foi uma daquelas parvoices de criança de querer fazer as coisas dos adultos e acabou por correr mal. E olha, acabei por queimar a cara toda e passar 17 dias internados na Estefânia. Mas acabou por depois correr bem, não é? Porque acabei por recuperar e tal. Hoje em dia tenho algumas marcas ainda que nunca quis tirar, nunca quis que fossem apagadas da minha cara. Eu convivo bem com elas, não tenho o mínimo problema, e fazem parte da minha história. Fica um aviso para os mais pequenos para não brincarem com álcool, não brincarem com álcool e lareiras, porque pode dar mau resultado. Eu tive muita sorte, dentro do azar tive muita sorte, mas acabou por correr bem. Como foram esses dias no Hospital da Estefânia? Foi um sacrifício. Eu nunca tinha saído ao pé dos meus pais, aquele menino era da rua, mas era da rua para casa. Hoje em dia é de casa para o trabalho, não é? Naquela altura era de jogar a bola na rua para ir para casa, para o pé dos meus pais, e nunca tinha estado longe deles e acabei por passar 17 dias, parece nada, mas para uma criança 17 dias é uma vida, não é? Porque nós, quando somos mais novos, olhamos a vida de uma outra maneira e vivemos a vida de uma outra maneira, e aquilo foi o acabar do mundo, não é? Para mim, ficar literalmente preso dentro de um hospital, que eu não podia sair dentro daquela área e daquela ala, era tudo esterilizado e tudo muito controlado para não haver bactérias, para não haver infecções, porque uma boa parte das crianças que ali estavam em carne viva, não é? Com queimaduras gravíssimas, e acabei por sofrer muito naqueles 17 dias até vir embora. Não olhei para trás nunca, desde que entrei no carro do meu pai, até sair do Hospital da Estefânia, passar, nós morávamos em Benfica, passar ali pelo Marquês, e eu nunca olhei para trás, com medo de alguém vir do hospital e me vir buscar porque se tinham enganado, para eu poder ir para casa. Mas não se enganaram, e eu lá fui à minha vida e voltei para ser uma criança diferente, porque até ali era o filho do Orives, era o Ricardo, chamavam-me Ricardo porque o meu pai é Ricardo e eu também sou Nuno Ricardo, e passei a ser o queimado. Era o alcunha que tive desde os 10 anos para a frente. Ali naquela altura fazia-me alguma confusão aquela alcunha, não é? Porque era uma coisa que me identificava com o ter ficado meio desfigurado e tal, mas que depois me habituei e que depois passou a fazer algum sentido. Como eu era meio avariado da cabeça, era o queimado da cabeça, passou a fazer algum sentido, e hoje em dia não me faz... respondo pelo nome de queimado. Se alguém chamar queimado, eu olho sempre e sei que é daquela fase da minha vida, sei que é conhece-me daquela altura de criança, portanto é alguém que eu conheço há muitos anos. Quem me chama queimado tem essa particularidade. Sei que vem dali da zona de Alcântara, deve-me ter conhecido em Alcântara, porque eu andava na escola em Alcântara, e foi dali a alcunha, e ainda hoje respondo, se alguém chamar queimado na rua, mesmo que não seja comigo, eu olho. Como foi essa infância e juventude vivido entre Benfica e Alcântara? Foi uma infância muito feliz. Eu nasci em Benfica, na Estrada da Maia, depois fui criado em Alcântara. O meu pai tinha lá a orivesaria e foi para lá que fui para a escola com 10 anos. Depois da primária foi ali que fiz o ciclo preparatório todo, e foi uma infância
muito feliz, não tem nada a ver com as infâncias de hoje, não é? Os miúdos hoje estão a jogar computador fechados em casa e os pais têm medo que eles vão para a rua, e se têm de ir a algum lado o pai tem de ir levar ou a mãe tem de ir levar e tem de ir buscar. Eu faço o mesmo com as minhas, ou fiz o mesmo com as minhas. As filhas têm uma infância muito diferente, Tem, muito diferente, muito diferente. A mais velha teve ali algumas semelhanças, porque ela nasceu em Vila Nova de Santo André, no Alentejo, e nasceu cá, mas foi muito cedo para lá com a mãe. E ali os miúdos andam na rua, não é? Hoje em dia em Lisboa tu não vês miúdos a jogar à bola na rua, não é? Naquela altura todos jogavam à bola na rua. Eu não sei de onde é que hoje vêm os jogadores de futebol, mas devem vir de algum laboratório. Mas naquela altura toda a gente jogava à bola, até o que não tinha jeito para jogar à bola ia para a baliza, ou o que tinha um peso a mais também ia para a baliza. O gordo vai à baliza. Exatamente. Mas todos jogavam à bola e era o dia inteiro a jogar à bola, a jogar à apanhada, a jogar às escondidas, e era desde que saía da escola. Eu andava na escola ali até aos 10 anos, andei ali em Benfica, e o meu pai tinha ali a orivesaria também, e era chegar da escola a tirar a mochila por baixo do balcão da loja, cada rua tirava, passava por baixo do balcão da loja e arrancar a correr com os meus amigos para ir jogar à bola, desde as 4 da tarde ou 5 da tarde, saía da escola até às 8 da noite, que a minha mãe vinha à janela chamar. A minha mãe e as outras mães todas vinham à janela chamar "Oh Nuno!". Depois havia, acho que tinha uma forma de chamar muito engraçada, que havia o Jorge na minha rua, que ela dizia "Ah Jorge!" para ele ir jantar, e depois à noite ainda íamos para a rua outra vez. Portanto foi uma infância passada na rua e com as brincadeiras da rua, até depois ir para Alcântara, e aí passava menos tempo na rua porque já só voltava para Benfica com o meu pai à noite, não é? Vinha da escola e ficava ali na loja com o meu pai, e a rua não dava jeito nenhum para jogar a bola porque era a descer, era na rua Luís de Camões, era uma descida muito íngreme, não dava para jogar a bola, e eu fazia-me confusão. Como é que os miúdos desta rua jogam à bola? Porque isto é descer, era uma ribanceira por ali abaixo, isto não deve dar jeito nenhum, não dava, não vias ali miúdos a jogar a bola, ia-se jogar para o Jardim de Santa Amaro, ali jogava-se a outros jogos que não se jogavam em Benfica, é outra coisa engraçada, ali jogava-se à cirumba, que em Benfica ninguém sabia o que era. Depois em Benfica começou-se a jogar que era o caça-polícias ou caça-ladrões ou uma coisa assim, que era a mesma coisa, mas havia jogos diferentes e culturas diferentes em bairros diferentes em de bairros Lisboa. Diferentes. É engraçado, como eu vivi e convivi, havia coisas completamente diferentes. Em Benfica jogava-se à malha, os velhotes jogavam à malha, ali na zona de Alcântara jogavam à laranjinha, que era uma coisa muito antiga. Havia aqueles clubes que tinham uma taberna e tal, e jogavam a laranjinha, que era uma coisa que os velhotes jogavam, só os velhotes é que jogavam, e é engraçado que havia dentro de, sei lá, de Benfica a Alcântara não são 10 km, ou 8 km, ou uma coisa assim, coisas completamente diferentes, e que até nem se partilhavam muito, porque a partilha de informação também não era muito grande, não é? Tu és daquele bairro, vives naquele bairro, trabalhas naquele bairro, naquela altura, não é? Hoje em dia já é muito mais fácil, as influências são completamente diferentes e os miúdos deixaram de jogar a bola na rua, que é uma coisa que me faz confusão. O teu irmão também jogava a bola contigo? Também, o meu irmão era canhoto, canhoto, jogava bem, jogava muito melhor que eu, e jogámos os dois no Clube de Futebol Benfica, no Fofó. O meu irmão é 7 anos mais velho do que eu e jogava bem, era extremo esquerdo. Grande jornalista. Da Sport TV. Muito melhor jornalista que jogador de futebol. Não, mas jogava bem, tinha um pé esquerdo. Ganharam-se 2 grandes jornalistas e perderam-se 2 medíocres jogadores de futebol. Eu depois ainda joguei hockey em campo durante muitos anos, por influência do meu tio Carlos. Joguei hockey em campo durante muitos anos, deixei o futebol e passei a jogar hockey em campo. Foi o desporto da tua juventude, o hockey em campo? Foi, joguei hockey em campo durante 12 anos. Eu jogava futebol quando me queimei e depois, pouco tempo depois, deixei de jogar e comecei a jogar hockey em campo e joguei até aos 23. A minha carreira acabou aos 23 anos. Já fazia jornalismo? Já era jornalista desde Estavas aqui na 17. TVI? Estava na TVI, sim. E ainda jogava hockey em campo. E jogavas hockey em campo? Joguei. Saí do Clube de Futebol Benfica para o Benfica, joguei 5 anos no Benfica e depois saí do Benfica, tive um ano sem jogar, ganhei muito peso, depois voltei a jogar na Carris. A Carris tinha uma equipa de hockey em campo com os motoristas, os mecânicos, os picalhetes, e o meu pai, como ajudava lá na secção, não tendo nada a ver com a Carris, mas era lá na rua da loja dele, então por amizade acabou por ajudar lá na secção, e eu fui para lá treinar
só para ver se perdia peso, como tinha jogado tantos anos, e era só para treinar, não era para jogar. Mas o Hóquei em Campo é uma modalidade que tem muitas dificuldades, até de jogadores, de haver jogadores para fazer equipas, e eu estava ali a treinar e havia poucos jogadores, e então há um fim de semana há jogo, pronto, vai jogar. Ainda fiz ali uma época, mas aquilo acabou por correr mal, acabou com uma cena de muito mau comportamento da minha parte num Eras campo. muito irreverente na juventude. Era. E era mau a jogar, era mau o jogador e era mau. Eras duro a jogar. Era mau, definitivo, era maldoso a jogar. É uma coisa que hoje em dia me faz confusão, olhar para trás e ver como é que. As pessoas mudam muito com a idade. Eu mudei na minha maneira de ver esse tipo de coisas. Eu fui habituado a safar-me, não é? E aquilo era um bocadinho na base da força, quando não havia razão, era um bocadinho na base da força. E foi assim que eu cresci, e era assim que eu aplicava dentro do campo. Também não tinha muito jeito para jogar, e olhava para os outros e percebia isso. O meu tio era um grande jogador de hóquei em campo, o meu primo era um grande jogador de hóquei em campo, o pai do meu tio foi o melhor jogador de hóquei em campo da história do hóquei em campo em Portugal, foi o Rogério Ramos. O meu tio Carlos Ramos, um grande jogador. O meu primo Rogério, com o mesmo nome do avô, um grande jogador. A minha prima, irmã dele, melhor jogadora de hóquei em campo feminino. E aquilo é uma coisa que lhe está no sangue. Eu olhava para eles a jogar, o meu primo até era mais novo do que eu, e eu via que eles tinham muito mais jeito para jogar, aquilo está-lhes no sangue. Eu, apesar de ser do mesmo sangue, não herdei aquela parte do sangue, então era um bocadinho na base da força, um bocadinho na base da irreverência, da maldade a jogar. Como vemos também no futebol, há jogadores que não têm muito jeito para jogar a bola, mas têm muita vontade, não é? Em todas as áreas. Exato, e acabam por fazer uma carreira. A minha carreira terminou cedo num jogo contra o Belenenses. No final do jogo aquilo correu muito mal e acabei fui preso nesse fui preso no fim do jogo. E pelas autoridades que estavam no campo, e acabou. Levei uma suspensão muito grande, 2 anos, e nunca mais joguei hóquei em campo na minha vida. Nunca mais peguei num stick de hóquei em campo. Tens saudades ou não? Tenho, porque o hóquei em campo é um desporto muito engraçado de se jogar e muito chato de se ver. Como espectador, eu não conseguia perder tempo a ver um jogo de hóquei em campo. Era uma coisa, andavam ali 22 jogadores com um pau na mão a correr atrás de uma bola muito pequenina num campo muito grande, que é quase o tamanho de um campo de futebol 11, e não tinha muita piada de ver, até porque não era muito bem jogado em Portugal pelas condições dos campos. Nós jogávamos em terra batida quando já toda a gente na Europa jogava em sintético, e quando nós começámos a jogar em sintético tivemos uma evolução grande no hóquei em campo em Portugal, e acabei por ter muito mais prazer a jogar do que a ver jogar, e ainda hoje, de volta não volta, sinto vontade mas hoje em dia já não dá, não é? Tem que se jogar tudo dobrado, e tem que se ir muita vez ao chão, com a mão ao chão, e agora a barriga já não deixa de dobrar. Mas é engraçado, o meu tio jogou, eu cheguei a jogar contra o meu tio e contra o meu primo, e na equipa do meu primo e na equipa do meu tio. É engraçado. O meu tio deixou de jogar já com quase 50 anos. Acabou a defesa central, uma carreira longa, jogou a vida inteira. Era rijo, era muito rijo a jogar. Ele era extremo quando era mais novo. Depois foi perdendo condição física, não é? E foi recuando no terreno, e acabou. Eu já só joguei contra o meu tio a defesa central. E era um grande defesa central mesmo, um grande, duro, mas mesmo duro. O meu tio é serralheiro, a profissão dele é serralheiro, e aquelas mãos do serralheiro, estás a ver? Estavam presentes no jogo. Pô, era uma coisa impressionante. E eu joguei, como joguei desde muito novo, e as camadas jovens eram muito limitadas porque não havia muitos jogadores, tu subias muito rapidamente de escalão. Eu quando fui para o Benfica jogava nos séniores com 14 anos. Portanto, imagina o que é um miúdo com 14 anos a jogar um desporto que é tão duro como o hóquei em campo com os homens, não é? E apanhava de tudo. Levaste muita porrada. Levei muita porrada, muita porrada mesmo. O capitão da nossa equipa era o Rui Rodrigues, era serralheiro no Benfica. O Benfica antigamente tinha um departamento de serralharia para arranjar as coisas do Estádio da Luz, do antigo. Por exemplo, avariava-se um portão ou partia-se um portão. O Benfica tinha a sua própria serralharia, era uma coisa engraçada.
E lembro-me do Rui Rodrigues chegar ao treino com o fato de macaco do Benfica, o fato de macaco vermelho, que não eram azuis, eles eram funcionários do Benfica, com o símbolo do Benfica. Era uma coisa engraçada que hoje em dia já não existe. Hoje em dia quem arranja o portão do Estádio da Luz há de ser uma empresa qualquer, que se calhar até é noutra zona do país e vem aqui fazer aquele serviço. Naquela altura que eles eram funcionários do Benfica. E agora vê, o Rui na altura devia ter, sei lá, 40 anos, ou era o capitão da equipa. E eu tinha 14. Agora imagina o que é um miúdo com 14 anos a treinar com estes homens todos, homens de trabalho, homens duros, atletas, mas aquilo era tudo muito na base da força, não era muito na base do... E tinhas que aprender, não é? Tinhas que levar umas cacetadas e ir aprendendo. Parti alguns ossos, parti o nariz, parti o queixo, parti um pé, tudo com boladas. Mas isso fez-te crescer na vida. Fez-me crescer um bocadinho o nariz também, que o nariz ficou aqui defeituoso. E fez crescer, tens que crescer mais rápido. Cedo, não foi? Sim, comecei a trabalhar. Primeiro trabalhei, antes de trabalhar nesta vida, trabalhei a entregar pizzas, trabalhei no restaurante, trabalhei numa loja. O meu primeiro emprego foi numa loja de animais. Carregava as sacas, como era grande, carregava as sacas da ração dos animais e atendia também as pessoas na loja dos animais. O meu primeiro ordenado foi uma gaiola com uma caturra, nem foi dinheiro, foi uma gaiola com uma caturra. E depois daí para a frente foi entregar pizzas e ainda hoje, quando passa alguém, ainda há pouco tempo passou por mim uma moto de entregar pizzas. Hoje em dia já é tudo aquelas empresas, os Ubers e os Globos e não sei o quê. Naquela altura era a própria empresa de pizzas que fazia a entrega. E essa empresa de pizzas ainda faz as entregas. E passou uma moto por mim no outro dia, no sítio onde eu fazia as entregas também. E foi engraçado, ele ia à minha frente, e eu até ia no carro, fui mais devagar a ver para onde é que ele ia, não é? E a pensar quem será esta pessoa, será um miúdo novo, que é o primeiro emprego dele, e se calhar nem tem noção do que é que vai ser um dia na vida, mas olha, anda aqui nesta vida que foi a mesma que eu andei, não é? O teu irmão é que te influenciou para ir para o jornalismo? Foi. O meu irmão é 7 anos mais velho do que eu, como eu disse, e o meu irmão foi trabalhar para a rádio Onda Livre da Amadora, também muito novo, com 17 anos, uma rádio pirata. E foi para lá trabalhar. Mas o teu irmão já sabia que queria ser jornalista ou não? Tu não querias saber? Não, eu não. Foi o jornalismo que te escolheu, não foi? Foi. O teu irmão já sabia que era por ali que ia ou não? O meu irmão sempre gostou muito de música e sabia muito de música e tinha uma mesa de mistura em casa, tinha os pratos dos vinis e misturava músicas e tal, e gostava muito de futebol também, e acabou por ir para essa rádio e começou ali... fazia um bocadinho de animação de rádio, depois começou a fazer os noticiários e ele escreve muito bem, escreve de uma forma muito diferente das outras pessoas, é brilhante a escrever e começou-se a destacar rapidamente pela forma como escrevia. A essência do jornalismo, seja igual for imprensa, rádio ou televisão, é a escrita? É a base de tudo, na minha maneira de ver, é a escrita. Depois tens uma série de outras coisas que cada uma das profissões, cada uma das áreas desta profissão, tens que ter, não é? Se tu não tiveres o dom da palavra a falar, é muito mais difícil funcionares em televisão ou funcionares em rádio. É muito mais difícil se não tiveres o dom da escrita, estares na imprensa escrita, quando se calhar na rádio até te safas a improvisar ou na televisão te safas a improvisar, porque numa usas a voz, na outra usas a tua figura e a voz. Portanto, são áreas completamente distintas na profissão, não tem nada a ver umas com as outras na minha maneira de ver, a base é a mesma, mas depois são características completamente diferentes que o jornalista tem que ter. Isto é quase como no futebol, o grande avançado não é forçosamente um grande defesa central, ou um bom lateral direito não é forçosamente um bom extremo direito, porque são características, e já têm a mesma profissão, não é? Têm características completamente diferentes e que aqui é necessário ter. Agora, a melhor escola, para mim, que pode existir é sem dúvida a rádio. Não, é a melhor escola de todas. A imprensa escrita, todas as minhas incursões foram muito curtas. Eu não gosto nada de escrever. Não gosto nada de escrever. Gosto de escrever para a televisão, gosto de escrever para a rádio, mas escrever para a imprensa não retiro prazer. Para mim é um sacrifício escrever. O que te move no jornalismo é o prazer.
É ter prazer naquilo que faço, e continuo a ter prazer naquilo que faço, e quando no dia em que não tiver prazer naquilo que faço, tenho que mudar de vida, até porque esta não compensa muito. Financeiramente não compensa muito, ao contrário do que as pessoas possam imaginar. Mas não, há profissões que podes ter sem nenhum destaque, que ganhas o mesmo ou mais. Agora, isto é aquilo que me dá mais prazer na vida fazer, e acho que alguém me disse isso uma vez, que é a melhor coisa que eu faço na vida. Eu sou melhor jornalista do que sou, e há alguém da minha família que me disse isto, eu sou melhor jornalista do que sou pai, do que sou marido, do que sou filho, do que sou amigo. Eu sou muito melhor jornalista do que isso tudo, porque eu falho muito menos na minha profissão do que falho nessas coisas todas. O que é mais difícil de ser? Filho, marido, pai, amigo, irmão? Eu acho que é mais difícil de ser pai, porque é um sentimento que tu não consegues controlar. É mais difícil ser pai porque tu és, muitas vezes, ou se calhar na maioria das vezes, até uma determinada altura da vida, tu és pura e simplesmente incompreendido. O teu filho não te compreende. E eu sei isso porque também sou filho, não é? Hoje em dia eu compreendo muito mais o que o meu pai me diz, os conselhos que o meu pai me dá, as coisas que o meu pai me disse, compreendo-as, mas naquela altura não compreendia. E a frustração de um pai de estar a tentar que tu não faças uma coisa, ou que tu vás antes por outro lado, porque aquele é, na maneira dele ver, é o lado mais certo da coisa, e tu não tens experiência para saber se aquilo é ou não é, e acabas por ser um frustrado porque ele não te ouve, ou está constantemente a contradizer-te, e ele não sabe. Ele não sabe, por simplesmente acha que não é assim, e tu sabes e não lhe consegues explicar, ou explicas-lhe e ele não entende. Portanto, acho que é muito mais difícil ser pai do que ser outra coisa qualquer. Se a tua mãe não tivesse falecido ano passado em janeiro, tu terias ido para a guerra da Ucrânia? Não tinha. Não tinha mesmo. Por isso é que eu também não critico. Há quem critique nesta profissão, critique os que vão para a guerra a troco de nada, que é o nosso caso. Vão para a guerra trabalhar a troco de nada, quer dizer, sem nenhum extra financeiro, recebes o teu ordenado normal, como se estivesses aqui, como eu hoje estou a receber aqui em Lisboa. Há muita gente na nossa profissão que critica muito isso. Eu também acho que nós deveríamos ganhar mais, mas não é ganhar mais quando somos colocados nessa posição, ou quando aceitamos fazer essa posição, mas não é por isso que eu não vou, ou não foi por isso que eu não fui. Fui sem sequer pensar nisso. E aceitei ir, e estive, e voltaria as vezes todas que fossem necessárias, sem ganhar nada a mais. Mas não consigo criticar aqueles que dizem que pura e simplesmente não vão. Eu não vou. Eu não me coloco numa situação dessas. Eu não critico aqueles que dizem que só vão se lhe pagarem muito dinheiro. Isso sim. Critico não. Posso entrar em diálogo, ou em discussão, ou em conversa, e debater ideias sobre isso, sobre o que é um mercenário ou não é um mercenário. Agora, uma pessoa que não aceita ir, seja qual for a condição, tens que respeitar, porque tu vives a tua vida, não vives a vida da outra pessoa, e aquela pessoa há de ter as suas razões para não ir. E se eu tivesse a minha mãe viva na altura em que fui convidado para ir, eu não teria aceito, porque eu não conseguia fazer isso à minha mãe, não conseguia colocar nessa posição de ver um filho num cenário de guerra e a correr risco de vida. Não lhe conseguia fazer isso. Por isso eu sou obrigado também a respeitar todos aqueles que, pela mãe, pelo pai, pela filha, pelo filho, pelo tio, pela tia, por qualquer uma condicionante que tenham, que naquela altura da vida não vão exercer aquilo que eu acho que é uma obrigação da tua profissão, que é o de contar a história, seja ela no fim da rua ou no fim do mundo, não é?
pegando numa frase muito célebre da rádio portuguesa, tens que, acho eu, tens esse dever como jornalista de não falhar a quem necessita da informação. E essa é a tua profissão. É a mesma coisa que um médico se recusar a ir prestar auxílio a alguém numa guerra. Eu vejo as coisas assim, se calhar estou errado, mas eu vejo as coisas assim. Há lá de ter, se não vai, há de ter as suas razões. E essas razões temos de respeitar. Agora, quando as coisas se conjugam para tu ires e tu não vais só por capricho ou porque não te pagam, isso a mim não cabe na cabeça. É muito difícil de eu conseguir entender, até porque tu ganhas uma experiência e vês coisas e mudas formas de pensar e ganhas companheiros, fazes amigos, ajudas pessoas. O jornalista não é notícia. Não pode mas ser. Mas ajuda, muitas vezes. Ajuda. Eu ajudei muita gente. O Zé Silva, o repórter de imagem que esteve comigo, ajudou muita gente lá. Isso nunca foi notícia. Como era a relação entre os dois? Era muito boa. Foi o melhor companheiro que se pode ter nesta profissão, sobretudo em televisão. Tu não fazes televisão sozinho. Rádio, é um trabalho de equipa. É um trabalho de equipa. Rádio até podes conseguir fazer sozinho. Televisão não consegues fazer sozinho. Não dá, tu não consegues filmar e estar à frente da câmara ao mesmo tempo. Hoje em dia até já há maneiras de fazer isso, mas em termos de qualidade, obviamente que não é tão bem feito como se tiveres um profissional técnica, especialista, daquela área a trabalhar contigo. E com o Zé Silva foi o maior companheirão que se pode ter. Eu já conheci o Zé há 20 anos, já tínhamos trabalhado juntos várias vezes, nunca tínhamos estado numa situação destas de muitas vezes de aflição e de muitas noites de angústia e de muitos sustos. E teres um companheiro daqueles que sabes, tens a certeza que se te acontecer alguma coisa, ele não se vê embora sem ti. Não são muitas vezes na vida que tu sentes isso com as pessoas que te cruzas na vida, não é? Às vezes nem com pessoas da tua família tu tens essa certeza. E o Zé, eu tive a certeza e tenho a certeza que se alguma coisa me tivesse acontecido, ele ia trazer nem que fosse um bocado para mostrar à família, não é? E quando tu tens isto, tens que estar com ele até ao fim, e tivemos até ao fim, e tivemos de mãos dadas até ao fim, e a respeitar-nos um ao outro e as vontades um do outro até ao fim, e viemos os dois embora com muita pena, mas teve que ser. Onde é que sentiste que estiveste mais perto da morte? No Haiti ou na Ucrânia? Não, na Ucrânia. Na Ucrânia sim, na Ucrânia uma ou duas ou três situações que foi mais complicado porque foi muito perto. E se calhar eu já estive mais perto da morte em Portugal, não dei foi por isso, não é? Quando subi o Ancil do Passeio de uma estrada e passou um carro a 80 a hora e tu nem te apercebeste e se calhar podias ter morrido ali, não é? Portanto, a morte passou muito mais perto de ti aqui numa rua de Lisboa do que em Mykolaiv na Ucrânia. Agora, ali tu tens uma consciência de que as coisas podem acontecer mesmo porque estás a ouvir caírem mísseis, artilharia muito perto de ti. E quando ficámos naquele bunker em Kherson, já dentro de Kherson, que Kherson estava ocupada pelos russos, os ucranianos tinham conseguido avançar ali um bocadinho dentro de Kherson e nós avançámos também com eles até à linha da frente. Naquele dia, que era para ser só uma hora que íamos lá estar, acabámos por ter que estar 7, porque tivemos que nos esconder num bunker, porque aquela zona começou a ser bombardeada. E aí percebes que já não está nas tuas mãos, não é? Tu estás dentro de um buraco e já não consegues fugir. Uma coisa é começarem a cair coisas na rua e tu arranjares soluções para fugir. Dali tu não podes fugir. Onde é que vais buscar forças nesse momento? Eu acho que tens que... Nós nunca entramos em desespero, não. E o truque foi também a ajuda dos militares que ali estão e que estão habituados àquilo, e tu vês, se o militar estiver nervoso, tu tens que ficar nervoso, porque aquilo é a vida dele, e se ele está aflito, por alguma coisa é. Se ele está à vontade, ainda que seja mais inconsciente, dá-te alguma tranquilidade, e o facto de eles estarem à vontade
a fazerem a sua vida normal. Estivemos a comer, estivemos a contar histórias, eu contei-lhes histórias, eles perguntaram como é que eu tinha ali chegado e o que é que já tinha feito, se a minha vida era fazer guerras. Eu disse que não, era a primeira vez que estava a fazer a cobertura de uma guerra, que normalmente fazia futebol, fazia festas e arraiais e tal, e eles achavam uma piada imensa aquilo, e lá estive a explicar como é que eram as... Polivalência é aquilo que te caracteriza melhor no jornalismo. Para Mas mim... provavelmente o jornalista mais polivalente da SIC. Sim, acho Já que fizeste sim. Acho que Olha, sim. Romarias, campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, guerra, o sismo do Haiti. Sobretudo no mesmo ano. Tens pena que o sismo do Haiti tenha-te estragado um casamento? Não tenho pena nenhuma. Não. Não. Isso já passou. E já foi há muitos anos, e ainda bem que foi assim, senão não teria vivido outras coisas e a outra pessoa também não teria vivido outras coisas que já ambos vivemos, cada um de seu lado. Mas não é nada que eu tenha na altura obviamente que tive, não é? Mas depois com o tempo acabou por passar. O que é que dá mais prazer fazer? Olha, a festa, o futebol, a guerra na Ucrânia, o sismo no Haiti, o que é que te fascina no jornalismo? O que me fascina é contar histórias, por isso é que é muito difícil para mim quando me perguntam isso, o que é que te dá mais prazer fazer? O que é que tu gostas mais de fazer? Gostas mais de fazer um campeonato do mundo de futebol, uma guerra numa qualquer parte do mundo, um programa de festas e romarias, um programa de investigação científica, política, sociedade? Já gostas de fazer política? Não gosto. Isso sei que não gosto. Não gosto mesmo. Não gosto mesmo de fazer política. É mesmo um sacrifício, cada vez que me toca, e de vez em quando também me toca, é mesmo um sacrifício. Mas eu não sei dizer o que é que me dá mais prazer, porque para mim é tudo a mesma coisa. Para mim é contar uma história. E contar uma história faz-me confusão. E digo sempre isso, e até outros jornalistas, colegas meus, dizem, mas qual é a diferença de contar a história de um jogo de futebol ou contar a história de uma guerra? É só dizermos aquilo que nós vimos, certo? Não é bem assim. Para mim é se eu for ver o Sporting Porto do próximo fim de semana, quando chega ao fim do jogo eu conto a história do jogo. Começou, o Ruben Amorim fez esta substituição, fez este 11 titular, o Sérgio Conceição fez aquele, estavam tantas pessoas no estádio, o Sporting vinha de uma vitória, o Porto também, são separados para tal. Isto tem alguma ciência, isto não tem ciência nenhuma. É difícil ser imparcial quando joga a nossa equipa. Eu não te vou perguntar que equipa que tu és, mas é difícil, não? Não, e até ao princípio fazia-me há muitos anos, eu sou jornalista há 27, portanto ao princípio fazia-me confusão, sabes o quê? Ver a minha equipa jogar e eu ser indiferente. Porque até ali via a compaixão. Como adepto, não é? Como adepto, estiveste a ver como jornalista. E aquilo é automático. É uma coisa que tu nem te passa pela cabeça. Não te passa mesmo pela cabeça. E às vezes até és mais duro para com a equipa com quem tens alguma simpatia, ou és menos aberto no teu texto, porque pode alguém saber que eu até torço por esta equipa, não é? E então não posso deixar aqui a mínima margem para alguém desconfiar disto. Então és o mais duro até possível, ou menos aberto nas palavras. E com os outros se calhar pode ser um bocadinho mais aberto nas palavras. Isto quando é pensado. Agora, quando é indireto, que supostamente seria mais difícil, não é? Porque tu não pensaste que não podes não sei o quê, aquilo é automático. E eu fazia-me, e tinha muitas discussões com o meu pai, quando ainda vivia em casa dos meus pais e era jornalista, ia fazer a reportagem do jogo da equipa dele, não é? Aquilo dava discussão porque ele dizia como é que é possível. Ele ouvia sempre tudo o que tu fazias. Sempre. Tu começaste eu e o do meu irmão. Na rádio comercial, certo? Ou antes estiveste em algum sítio? Não, rádio comercial. Estagiar? Sim, fui estagiar. Já tinha experiência de jornalismo ou não? Nada, zero. Nem eu estava no 11º ano. Como surgiu a oportunidade de ir para lá? Foi Margarida Pinto Correia que me arranjou um estágio numas férias de verão da escola para ver se eu gostava daquilo, porque eu dizia sempre que queria fazer o que o meu irmão fazia e tal, e não sei o quê. O teu irmão estava onde nessa altura? O meu irmão na altura já estava, acho que já estava no TSF, não tenho a certeza. Ele sempre fez jornalismo desportivo?
o teu irmão? Não, o meu irmão fez tudo como eu. São polivalentes. Começou no desporto, e depois fez tudo. Fez sociedade internacional, política, fez muito desporto também. Mas ali até a dada altura a base dele nem era o desporto, era as outras áreas todas, até que depois, quando obviamente é convidado, eu esteve aqui na SIC também, uns 3 anos. Trabalharam juntos? Não, nunca trabalhámos juntos. Nunca? Não, nunca. Eu gostava de trabalhar, quer dizer, não sei se gostava. Tinha o sonho, eu tinha o sonho, sempre tive o sonho de trabalhar com o meu irmão. Chateaste muitas vezes com o teu irmão? Não, em miúdos sim. Ele era mais velho, ele dava-te na tola? Dava-me. Sofri muito nas mãos do meu irmão. Porque ele era sonso. Era muito sonso. E eu era muito extrovertido, não é? O meu irmão é muito calado. E eu muito extrovertido. E sofri, e ninguém desconfiava que o meu irmão, aquele menino certinho, tal, fosse capaz de fazer aquilo ao irmão, não é? Passei muitas horas deitado no chão com o meu irmão, com os joelhos em cima dos meus braços, a ouvir música. E eu queria sair dali e ele não me deixava, era muito mais velho do que eu, não é? E não me deixava e eu tinha que gramar ali as músicas que ele queria ouvir e ele passava tardes inteiras a ouvir música e comigo ali trancado, não é? No chão, aquela coisa de irmãos, de irmão mais velho para irmão mais novo. Ele ensinou-te muito jornalismo? Hoje em dia falamos muito sobre jornalismo, mas naquela altura não. Naquela altura não. Depois... Nem foi o meu irmão que pediu para... E o meu pai até, na altura, lembro-me do meu pai dizer que triste, porque pediu ao meu irmão para ver se o meu irmão arranjava uma coisa para eu começar a trabalhar, e o meu irmão disse que não, se eu quisesse ser jornalista, eu que lutasse fizesse pela vida, não é? E fosse estagiar, e que me contratassem no outro lado. E depois ficaste lá? Depois do fiquei lá 2 anos. Quando eu cheguei... Fazias o quê na rádio comercial? Era repórter do desporto, trabalhava com o Carlos Boto, com o José Laféria, com o Paulo Cintrão, com o José Nunes, com o Abel Figueiredo, e com... era uma equipa de desporto vastíssima, com o Fernando Emílio, grandes relatos de futebol e homem do ciclismo também. Tu fazias de repórter de campo? Fiz repórter de pista em muitos relatos, não é? Nunca tive jeito para fazer relatos. O meu irmão fez relatos e fazia relatos muito bem, por incrível que pareça, não é? Ele tão calado e tão coisa, fazia relatos muito bem. O tímido, afinal, tinha jeito para narrar. A relatar jogos. E o extrovertido não. E o extrovertido não é uma característica. Fazer relatos de futebol é uma característica que eu admiro muito em quem a tem, porque eu não a tenho. E gostava de a ter, mas nunca tive, ainda tentei, mas era muito mau, até narrar em televisão um jogo. Eu adoro fazer reportagem de pista num jogo de futebol em televisão, e acho que não faço mal. Agora, narrar jogos, eu cheguei a narrar na TVI, cheguei a narrar aqui na SIC também. Porque depois foste para a TVI fui da comercial para a TVI. Mas em desporto? No desporto, sim. No desporto, na TVI só fiz desporto. E como é que vens parar esta casa? Nós estamos aqui na SIC hoje a gravar esta entrevista. Foi quando, antes de abrir a SIC Notícias, o Nuno Santos, que hoje está na TVI, é diretor da CNN, na altura era o primeiro diretor da SIC Notícias, me convidou para integrar este projeto. Eu estava na TVI há 3 anos e acabei por aceitar vir para cá, já lá vão 22 anos, e descobrir uma série de coisas que não sabia. A TVI na altura era uma televisão comparada com a SIC muito mais pequena, mas muito mais pequena. E quando cheguei aqui a diferença era... Eu dizia isso aos meus colegas, as diferenças do funcionamento, do profissionalismo que existia na SIC, que na TVI era muito na base da vontade que nós tínhamos em fazer bem, e aqui havia grandes profissionais em muito maior número do que lá. Havia a escola de Emílio Rangel aqui? Havia. Sentiste bem? Sim. A escola TSF? Sim, e uma lealdade muito grande ao líder. Sim, havia uma lealdade muito grande, e esta empresa é de facto uma empresa diferente, é uma empresa de família, não é? Portanto, logo aí é diferente das outras empresas de comunicação. O Dr. Pinto Balsemão é uma referência para mim. Posso confidenciar aqui uma coisa, que foi quando eu voltei, e isto já não acontece, já não acontece quase em lado nenhum. Quando eu voltei da Ucrânia, o Dr. Francisco Pinto Balsemão convidou-me para almoçar, para agradecer e para eu lhe contar as histórias do que tinha vivido, tal.
qual é o patrão que hoje em dia, em que seja qual for a empresa, convida um funcionário entre 700, ele que foi fazer um trabalho, ok, que se destacou, correu perigo, tal, mas foi só mais um, não é? Foi só mais um numa empresa que tem 30 anos. Quantos repórteres da SIC em 30 anos já foram para cenários iguais ou piores do que aquele que eu estive? E este homem convidou-me para um almoço para falarmos sobre o que eu tinha vivido, e ele me contar também que tinha feito uma reportagem de guerra há muitos anos, porque depois ele me enviou a cópia do jornal do artigo que tinha escrito, e ele escrevia muito bem mesmo, e é engraçado. Estas coisas marcam mesmo, e continua a ser uma empresa de família, que eu nunca tinha trabalhado numa empresa de família, não é? E isto é completamente diferente. E em conversas com muita gente eu digo que o gostares, e aqui na SIC existe muito isso, há muita gente que é da SIC, sabes? É da SIC. Como se é do Sporting, ou como se é do Benfica, ou como se é do Porto, ou do Vitória, ou do Braga. Isto é mesmo um clube, e tu és de um clube porquê? Não sabes, não é? Porque é que tu torces por este clube? Porque é que tu vibras tanto quando a bola entra dentro da baliza, se for um jogador verde ou vermelho a marcar, e se for azul ou amarelo, tu já não vibras. O futebol não consegues... pode ser uma herança familiar, não é? O jornalismo é mais amor. O jornalismo é mesmo amor. Há esforçados que se esforçam, e há os que têm talento. E depois trabalham o talento. É o teu caso, não é? Sim. Tens um talento inato. Sim, acho que nós temos dons. Diz lá, com o Nuno Luz a fazer o futebol ou com a Joana Latina a fazer o Olha à Festa? Eu dou-me bem com toda a gente a trabalhar. São dois profissionais de gigantes, não é? E não são nada fáceis de trabalhar, nem um nem outro, não é? E eles vão dizer o mesmo de mim, que eu não sou nada fácil de trabalhar. Sério? Porquê? Porque temos exigências grandes para connosco mesmo, e por isso mesmo se calhar não somos fáceis de trabalhar. Chocam-se de vez em quando, ou não? Claro, como se não chocasse. Qual é o casal que não discute, não é? O casal marido e mulher que não discutem, alguma coisa está mal, não é? Tem que estar ali alguma coisa que não bate certo. Aqui com eles os dois é igualmente prazeroso, como se diz no Brasil, trabalhar com um e com o outro. São duas pessoas completamente diferentes. Eu gosto de trabalhar em dupla, sempre fiz força para se começar a fazer reportagem em dupla, e começámos a fazê-la em 2016 no Europeu, quando Portugal foi campeão da Europa. Começou aí a fazer-se em dupla os diretos, e eu defendia que aquilo era uma coisa que podia resultar. Havia outros que defendiam que não fazia sentido. Estamos a gastar mais meios, estamos a gastar mais dinheiro, estamos a tirar tempo de antena um ao outro, e isso para mim é-me igual. Se eu tiver que estar ali só. Há mais improviso no futebol ou nas romarias? É igual. Nas romarias, por exemplo, no Olho à Festa especificamente, e no Olho ao Natal, é um programa muito difícil de fazer, parece muito fácil. E as pessoas acham. Começas a gravar aquilo um mês antes e depois voltas a gravar em agosto, não é? Agora sim, no último ano sim, mas até ao último ano, ou seja, nos primeiros 6 anos, nós gravávamos num dia e ia no ar para o outro. Portanto, o Olho à Festa durava mesmo, para mim, 31 dias. Eu começava a gravar no dia anterior ao dia 1 de agosto, e no dia 1 de agosto aquilo que eu tinha gravado ia para o ar, eu e a Joana. E a trabalhares a este ritmo, nós a metermos 15 minutos editados diariamente, é uma loucura para quem faz televisão. É muito tempo em televisão. E as pessoas a dizer 15 minutos é muito tempo. 15 minutos demoram àquele ritmo, não é? Àquele ritmo. A cativar as pessoas, a não fugirem. Bem filmado, sem haver reperagem, porque não há tempo para fazer reperagem. Tu ires aos locais e saberes exatamente o que vais encontrar, teres quase que um guião feito do local, a pessoa estar brifada com aquilo que vai fazer, saberes se aquilo tem iluminação, se não tem iluminação.
nós, no Olha à Festa, nós não temos nada disto. Nós chegamos e temos que fazer com as condições que existem. E muitas vezes temos que mudar tudo. Desde mudar fogões, mudar mesas, cadeiras, mudar a pessoa, que lá está. Porque a pessoa chega ali a uma altura que ou não consegue falar, fica tão nervosa que não consegue falar, ou não quer falar. Ou já me aconteceu ir ter com uma senhora, tínhamos 1 hora para gravar e eu chego lá para gravarmos, a senhora ia fazer pão. E quando lá chegámos, a senhora tinha tudo limpo, nada na padaria, nada, tudo limpinho, parecia que era uma padaria a estrear. E tinha um pão em cima da bancada, feito. E eu começo a olhar, assim, então, mas como é que nós vamos fazer isto? Então, não queriam filmar o pão, está aí o pão. Portanto, não, são era este o processo de fazer era o pão. fazer como é que ela fazia, que tipo de farinha, papapá, quantas horas no forno, lá contar a sua história e tal. Olha, a festa é isto, são as Contar vidas. histórias de pessoas E naquela altura, desconhecidas. exatamente, e quem são aquelas pessoas? Mas tem uma história rica. Tem uma história, cada um tem a sua história. E olha, não me esqueço de um diretor, o Alcides Vieira, de uma vez, eu ter proposto fazermos no futebol uma coisa diferente, que era irmos fazer ir para um estádio, irmos para o relevado e fazermos uma reportagem sobre tudo o que passa despercebido ao olhar das pessoas num jogo de futebol. As pessoas estão a olhar para o campo ou para a bola e passa tudo o resto que lhes passa ao lado. E não me esqueço de ele me dizer assim, isso é uma grande ideia porque tu tens sempre histórias. Num jogo de futebol, vais ao Estádio da Luz com 60 mil pessoas, tens no mínimo 60 mil histórias. Portanto, não me digas que voltas do estádio e não deu em nada. Pá, não deu para fazer nada. É impossível. Tu tens 60 mil histórias à tua frente. Portanto, se tu não consegues contar uma, tens que mudar de profissão, não é? Porque se O jornalismo é gostar de ouvir histórias e depois relatar essas histórias. E observar. Eu dou muitas vezes o exemplo e digo a muitos miúdos que estão a começar. Normalmente há muitos repórteres, sobretudo, que quando chegam ao local e hoje então há televisões que são especialistas nisso, que é chegar ao local e dar 3 passos em frente, não é? E começar logo a contar tudo aquilo que se está a ver e a dar 3 passos em frente ou 4. Antes de observar. Eu quando chego a um sítio para fazer uma reportagem, eu não dou 2 ou 3 ou 4 passos em frente. Eu normalmente dou 2 ou 3 ou 4 passos para trás. E olha, a história que eu descobri com o José Silva na Ucrânia, aquela velhota, a senhora Nadia, numa fila de água, que eu descobria numa fila de água em Mykolaiv, eu descobria porque dei 3 ou 4 passos para trás e me vim encostar a um poste do outro lado da rua, enquanto o Zé foi fazer umas imagens que precisamos sempre de ter imagens para, nós chamamos de pintar a peça. E eu pus-me a olhar e a observar as pessoas que estavam na fila da água, e aquela senhora chamou-me a atenção e eu fiquei a observá-la antes sequer de ir falar com ela, fiquei a observá-la e percebi tudo o que ali estava, que era uma senhora muito velhota, dava para perceber pelo aspecto, mas que era muito extrovertida, muito brincalhona, no meio de um cenário de guerra. Estava uma senhora com aparentemente 80 ou 90 anos a brincar com um roupão tigresse vestido. O nonsense existe em todo lado, até num cenário de guerra. Exatamente. Aquela senhora não fazia sentido nenhum no meio daquela fila. E se eu tivesse avançado e tivesse andado ali à procura de nariz no chão, à procura da história, eu não tinha reparado que havia uma senhora de bote de pantufas numa fila da água com um gorro cor-de-rosa e um casaco tigresse. Também era difícil ela passar despercebida, mas eu não tinha percebido quem ela era, e quando eu fui falar com ela só confirmei tudo aquilo que eu já tinha visto nela. Fiz outra reportagem num barco na travessia da Roménia para a Ucrânia, de refugiados que estavam a entrar na União Europeia, e fiz uma reportagem sobre uma senhora, a reportagem devia ter uns 5 minutos, 6 minutos, sobre uma senhora com quem eu nunca falei. Eu fiz uma reportagem de observá-la, só a observá-la, e com a câmara também só a observá-la.
E ela não precisou de falar, até porque nós não nos entendíamos e eu estava sem intérprete aí, ela só falava russo e eu só falava português ou inglês, e ela não me conseguia entender e eu não a conseguia entender a ela, e não havia ninguém naquela travessia. Havia uma menina que falava muito mal inglês, que depois conseguiu-me confirmar tudo aquilo que eu achava que era verdade. E consegui fazer, aquilo foi um exercício engraçado, foi fazer uma reportagem sobre uma pessoa, dizer tudo o que ela está a sentir sem a ouvir. E depois no final a menina falou com ela e ela confirmou-lhe tudo aquilo que eu tinha já escrito ao olhar para ela. E aí eu senti, foi das primeiras reportagens que eu fiz quando fui para a Ucrânia, e aí eu senti que estava no sítio certo, que estava, porque também tinha as minhas dúvidas, eu nunca tinha feito uma guerra, não é? E estava foi um no desafio sítio para ti, quiseste pôr à prova, quiseste reinventar-te. Não, eu não pensei muito nisso, Sair da tua zona de conforto. Eu não pensei nada disso, o meu telefone tocou a perguntar-me se eu queria ir para a Ucrânia, eu disse que sim. Estavas num almoço de família? Estava num almoço de família e eu disse que sim. E sem pensar muito bem, foi basicamente a minha profissão está a chamar por mim, não é? E eu vou trabalhar. E eu trabalho em qualquer cenário, não me faz confusão nenhuma, Há dinheiro que paga o jornalismo, o prazer de fazer jornalismo? Não. Quer dizer, deveria haver. Devia haver. Não há, pois não. Mas não há, porque não é por dinheiro. Não se anda aqui por dinheiro, pois não. Ajuda. Não, se calhar alguns andam. Não pode ser por dinheiro, porque por dinheiro fazias outra coisa qualquer. Não é? Fazias outra coisa qualquer que te dava mais dinheiro. Agora é naquilo que tu te sentes bem, e se calhar um bocadinho egoísmo da minha parte, eu que já sou pai, um bocadinho egoísmo da minha parte, eu se calhar as minhas filhas podiam ter um futuro melhor. Alguma delas quer seguir jornalismo? Nenhuma, nem uma nem outra. Uma quer ser professora e a outra quer ser dentista, médica dentista. E isto acaba por não compensa, e se calhar era o que eu ia dizer, algum egoísmo da minha parte neste caso. Se calhar as minhas filhas podiam ter um futuro, não digo melhor, mas com mais dinheiro, porque ter mais dinheiro não significa que seja melhor. Podiam ter um futuro com mais dinheiro, ou eu podia-lhes dar mais coisas se mudasse de vida, mas a mim o dinheiro nunca me moveu, portanto... Pensas fazer jornalismo o resto da vida? Não. A sério? Não penso, mas enquanto sentir prazer a fazer, vou continuar a fazer. Enquanto tiver prazer em fazer, vou continuar a fazer. Alguma vez apeteceu desistir? De ser jornalista, não. De fazer jornalismo, sim. De ser jornalista, tu não consegues deixar de ser, acho eu. Eu não consigo. Nasces com a pessoa? Sim, e sobretudo morre com a pessoa. Porque a dada altura, eu não sabia, quando era mais novo, não sabia que queria ser jornalista e não sabia que isto me dava tanto prazer. Hoje em dia sei aquilo que provavelmente iria sofrer, mesmo que a dada altura me deixasse de dar prazer fazer jornalismo. Certeza que me ia dar muita vontade de fazer um tempo depois, porque tu passas uma vida inteira a pensar nisto. Eu passo uma vida inteira a pensar nos conteúdos, em como é que, olha, quando terminar esta vou ter outra reunião para fazer outro conteúdo que anda aqui na cabeça há uma data de tempo, e se Deus quiser vai para a frente este ano, e acaba por isto fazer parte do teu dia-a-dia. Tu deitas-te a pensar nisto, estás em casa, o tempo que estás em casa estás a pensar nisto, numa solução, estás a ver coisas, ver o que é que os outros fazem, sobretudo lá fora, ver as realidades dos outros e tentar adaptar aquilo à nossa realidade e tentar pôr o teu cunho pessoal, ou aquilo dar-te uma ideia. Tu crias o teu próprio estilo, inspirado em várias referências que tu tens. Quais são as tuas maiores referências no jornalismo, a par do teu irmão? Para além do meu irmão em Portugal, o Rodrigo Guedes de Carvalho, que também um pai para mim nesta profissão, acolheu-me aqui há 22 anos, e há 22 anos que somos amigos, e é uma referência. Qualquer dúvida nós perguntamos ao Rodrigo. Qualquer dúvida. Se tivermos uma dúvida qualquer, pergunta-se ao Rodrigo, que o Rodrigo sabe, não é? Isto diz tudo.
De facto é uma enciclopédia e é um privilégio gigante de poder trabalhar com um profissional desta qualidade, e é um privilégio ainda maior poder ser amigo dele. Sou amigo do Rodrigo há 22 anos, almoçamos, jantamos, rimos, brincamos, e muitas vezes eu dou comigo a olhar para o Rodrigo e não lhe digo, não é? Mas digo-lhe agora que eu não acredito que eu estou a falar com o Rodrigo Guedes de Carvalho. E já passaram 22 anos que nós trabalhamos juntos, não é? Eu muitas vezes estou a falar com o Zé Manuel Mestre e estou a pensar assim, o Zé Manuel Mestre trata-me por tu e eu trato o Zé Manuel Mestre por tu. Isto é um privilégio, não é? Eu poder ouvir... Eu também não acredito muitas vezes nas entrevistas que estou a fazer, com as pessoas que estou a fazer, feitas a pulso, não é? Sim. Com muitas negas pelo caminho e alguns sim. Porque depois tu passas tanto tempo a ouvir aquelas pessoas que achas que... E admiras tanto a forma como elas fazem, que depois, quando tu estás à frente delas e és colega delas, depois até és amigo delas, não acreditas que aquilo é possível. Ainda trabalhar com o Pedro Coelho é um privilégio, trabalhar com o Reinaldo Serrano, poder falar com o Reinaldo Serrano, poder ouvir o Reinaldo Serrano contar-me histórias e eu contar-lhe a ele e rir-nos juntos. É um privilégio que isto sim não tem preço, não é? Não tem preço. Tu não consegues comprar. Não consegues comprar nada destas coisas. E estas são as minhas referências. Tenho mais... Gostavas de fazer entretenimento? Não sei. Não sei. Por um lado sim. Muita gente já me falou nisso e diz que acabará por ser... O Daniel Oliveira, que é teu amigo, nunca te propôs nem nunca falámos sobre isso, nem nunca falei com ele sobre isso. Somos muito amigos há muitos anos, damos muito bem, mas nunca falámos sobre isso e se calhar nunca vamos falar. Mas não sei, sinceramente não sei, porque não sei se tenho jeito para fazer entretenimento, porque há uma coisa que eu, tal como aconteceu com as narrações e com os relatos de futebol, eu só faço aquilo que eu sinta que faço bem. Se calhar até posso não fazer, mas eu tenho é que sentir que faço bem. E se eu sentir que não faço bem, eu deixo para outro fazer. Aconteceu nos relatos, aconteceu nas narrações de futebol, que é uma coisa que hoje em dia até dá dinheiro, porque tu podes fazer para outros canais e vais lá ganhar o teu dinheirinho e continuas a trabalhar no teu canal. É uma coisa rentável. Eu poderia fazer isso, mas eu sei que não ia ser bom a fazer aquilo. Eu ia fazer isso porque tenho 27 anos de profissão e as pessoas já me reconhecem de alguma maneira, mas era só por isso, não era porque eu ia fazer melhor que os outros. E eu isso não quero. Ir para não tentar ser o melhor repórter, ter a melhor reportagem, ter a melhor história. Se não for para fazer isso, eu não faço. Não faço porque sempre me habituei a levar a ter os parabéns das pessoas e muitas delas olhar e perceber que são sinceros. E se eu olhar e vir que não são sinceros, eu não posso fazer aquilo porque não sou bom a fazer aquilo e estou a tirar o lugar de alguém que é bom a fazer aquilo e que não tem uma oportunidade porque está lá um gajo que é só porque é mais velho ou porque trabalha há 27 anos nisto ou há 30 anos nisto, e estou a tirar o lugar a alguém que se calhar um miúdo que tem muito mais jeito do que eu para fazer aquilo. Reportagem ou entrevista? Reportagem, muito mais reportagem do que entrevista. Eu vou-te dizer, eu sou pouca gente sabe isto, mas eu sou muito tímido. E custa-me muito falar com as pessoas. Sério? Muito. As pessoas que eu não conheço. Custa-me mesmo. A pior coisa que me podiam fazer há uns anos era ir para a rua fazer um vox pop. Não é? Demitiu-se o ministro de não sei quê, vai lá ali ao centro cívico onde está muita gente e vai fazer um vox pop, perguntar o que é que as pessoas acham sobre isso. Era uma dor de cabeça. Interpelar uma pessoa que vai na rua e dizer: olha, desculpe, bom dia, posso falar consigo um bocadinho? Aquilo para mim era um sacrifício, mas era mesmo um sacrifício, e ainda hoje é, porque
Estou aqui a chatear esta pessoa que não ganha nada com isto, vai à sua vida, tem que perder o seu tempo aqui a falar comigo, uma coisa que nem quero falar, mas só está a ser simpática para não me dizer que não, ou então diz-me mesmo que não e eu fico ali, pronto, é uma coisa que me faz confusão. E na entrevista eu não tenho especial prazer em fazer, não tenho mesmo. E de ser entrevistado, ainda pior. Tu deste muito poucas entrevistas. Muito poucas entrevistas, porque eu não gosto. Porque eu não gosto. E fiquei muito grato. Muito obrigado por tua simpatia. Nada, não tens que agradecer porque entrevista, não é? Nós conhecemos, não sei se te lembras onde é que nós nos conhecemos. Tenho essa foto bem guardada. Conhecemos numa praça de touros no Campo Pequeno. E eu vi... O primeiro entrevistado da segunda temporada do Vidas com História era para seres tu. Só que depois a vida deu tantas voltas. Foi andando. Mas sabes, eu fiquei... Mas a entrevista deu-se. Exato, mas deu-se. Eu vi-te a trabalhar naquele dia e fiquei a admirar a tua força de vontade, a tua sozinho, a fazer tudo sozinho, filmavas, entrevistavas, depois ias editar aquilo tudo e fiquei teu fã, não é? Fiquei teu fã e esta pessoa merece ter uma oportunidade na vida dele como jornalista, merece trabalhar, darem-lhe a oportunidade para trabalhar. Eu não sei se um dia vou conseguir, mas uma coisa tenho a certeza: voltar para esse dia até ao dia em que morrer. Claro, isso exatamente. É sempre certo. Já tenho a carteira profissional há muitos anos, só luto todos os dias por uma oportunidade. Quando estou noutros trabalhos, estou sempre a pensar. Porque isto consome-nos, não é? É, completamente. E era aquilo que tu dizias. Nós estamos sempre a pensar nisto, a fazer conteúdos, em fazer conteúdos diferentes, em ler, em ouvir, em ver as nossas referências, em aprender, em criar um estilo próprio de entrevista. Mas, ok, eu não tenho ninguém que me ensine como é que se faz uma entrevista, mas vou ouvir os melhores, aqueles que eu considero melhores. E o teu melhor professor depois podes ser tu, que é ou o teu melhor construtor podes ser tu, que é com um bocadinho de cada um, construires aquele profissional que tu és. E isto vai mudando e vai mutando. Eu não faço hoje, não escrevo hoje da mesma maneira que escrevi há 2 anos, então da que escrevi há 20 e tal. Até alturas que eu sinto que escrevo pior. Olha, nesta altura é uma altura que eu sinto que estou a escrever pior. Sério? Estou a escrever pior, estou a interpretar pior o papel em frente à câmara, estou com menos ideias, mas isto acontece e tu tens é que saber, com o passar dos anos todos, que já me aconteceu antes, não é? Com o passar dos anos todos tens que perceber que isto é uma fase que acontece e que as coisas não te saem e depois de repente começam-te a sair e começa tudo a correr bem outra vez e começas a ter mais ideias e começas a ter... É uma fase, não podes nem embandeirar em arco quando as coisas todas saem bem, nem quando te correm mal ou não correm como tu queres que corram, porque muitas vezes aquilo para os outros todos ficou muito bem feito, mas tu sabes que não foi bem feito. Porque foste tu que fizeste, que podias ter feito. Nós próprios, não é? Há muita gente que não tem noção de ocupa-nos muito tempo, não é? E que estraga família, amigos. Os amigos não compreendem, a família às vezes não compreende o que nos move a fazer isto. E não muitas vezes não consegue, nem tu consegues explicar. Não é? Nem tu consegues explicar, estar a pessoa que está contigo a falar contigo e tu estás a pensar naquela, como é que vais dar a volta a fazer aquelas imagens para a imagem, vídeo. Eu preocupo-me muito com a imagem, como é que aquilo vem de um drone no ar para entrar por aquela janela e sair por aquela porta para dar mais movimento a isto, tal, se fizer assim, temos que usar um drone mais pequeno, temos que usar não sei o quê, se depois desligares os motores do drone e alguém o agarrar, consegues andar por dentro da casa e passar por não sei o quê, depois ligam-se os motores outra vez e ele arranca outra vez. Isto é um jornalista, não devia ser um jornalista a pensar nestas coisas, mas eu penso e preocupo-me com isso. Na estética Que manda mesmo muito. Um dos segredos do Olho à Festa é a forma como é filmado. O ritmo como que dá, não é? A forma como é filmado e a forma como é editado. É o embrulho.
não é? Muito difícil a edição. Não é? É muito complicado. As pessoas não têm noção da Não têm dificuldade noção que é a edição. do que A filmagem sofre é o muito editor de difícil, imagem. jornalismo também, mas edição Muito. é muito difícil. E muitas vezes a pessoa que está ao teu lado não compreende que te está a falar contigo, a dizer que precisa de ir ao supermercado comprar não sei o quê, ou precisa que tu vás pôr o lixo, não sei o quê, e tu não estás a ouvir, não é? E acordas no Nuno, não me estás a ouvir? Dizem, desculpa, estava aqui a pensar noutra coisa. E isto uma vez, 2, 3, 4, 5, ou não atenderes o telefone porque meteste em silêncio porque precisas de pensar, ou isto cria problemas, não é? É o dia a dia e a vida em casa depois é toda igual para toda a gente, não é? A vida do Cristiano Ronaldo em casa, ele também tem os mesmos problemas que nós temos. Não é pelo facto de ser o Cristiano Ronaldo que não está a ter o seu problema em casa, que a lâmpada se fundiu e não há ninguém para vir trocar. Não, ali é capaz de haver. Ali é capaz de haver vários. É capaz de haver. Mas também tem os seus problemas, tem outros, não é? Tem outros. Nuno, quais foram os momentos mais tristes da tua vida e os mais felizes? O mais triste, obviamente, foi a morte da minha mãe. Não há, nem sequer há nada comparável com isso. A ferida demora muito a cicatrizar. Sim, nunca cicatriza. Nunca. Acho que nunca. Tu davas-te melhor com a tua mãe ou daste melhor com o teu pai? Igual. Não tinha, tinha mais conversas com o meu pai, porque gosta de futebol, por exemplo, não é? Porque era homem, porque era do que tinha com a minha mãe, mas tinha com a minha mãe de outros pontos de vista. Olha, em relação às minhas filhas, falava com a minha mãe, não é? Falava menos com o meu pai sobre isso, mas era igual. Agora, isso é uma coisa que nunca te vai passar, nunca te vai. Eu não, ainda hoje, várias vezes, e não sei se isto vai passar alguma vez, eu esqueço-me que a minha mãe morreu. Para planear. Todos os dias pensas nela? Para planear qualquer coisa. Todos os dias pensas nela? Sim. E quantas vezes já passou um ano, quantas vezes eu neste ano peguei no telefone para lhe ligar? Porque me esqueci que ela morreu. Não faz parte da minha vida não a ter. Percebes? Não faz parte. É muito difícil para mim, e acredito para toda a gente, viver sem a minha mãe. É muito complicado. E esse foi o momento mais triste. Olha, outro momento mais triste foi quando eu fui despedido da Rádio Comercial. Foste despedido da Rádio Comercial? Fui despedido da Rádio Comercial. Quando a Rádio Comercial foi comprada, mudou para a Rádio Rock e deixou de ter informação, deixou de ter informação e fomos despedidos, muitos jornalistas. Esse dia foi uma machadada gigante naquilo que eu já sabia que queria ser. Pensaste que nunca mais ias ser jornalista? Pensei, era só jornalista. Qual não ia chegar? Pensei que tinha morrido ali, não é? Tinha começado muito cedo e tinha acabado muito cedo. Tinha começado com 17 e tinha acabado com 19, não é? Portanto, nem sequer chegava a ser trabalho. E felizmente acabou por não. A pessoa que me despediu naquela altura estava enganada e ainda bem. Não, acabou por continuar a ter sucesso na vida, foi só um engano dessa pessoa, porque eu acabei por vir a dar jornalista, mas isso foi muito marcante. Rapei o cabelo, fechei-me numa casa que o meu pai tinha ali na Charneca da Caparica, estive lá 3 semanas sem falar com ninguém, foi muito triste. Foste uma pessoa sempre sóbrio ou foste a um momento da tua vida com depressão, com dados para o álcool, para drogas? Não. Nunca tiveste esse... É uma coisa que me faz muita confusão, a depressão, porque não sei o que é, não sei o que é que uma pessoa sente, o que é que... Estar triste na vida já todos nós tivemos, mas eu não estive muitas vezes triste na minha vida. Tu herdaste do teu pai a superação que ele teve quando foi a orivesaria assaltada e ele levou pancada forte e feio do indivíduo mais novo e ficou sempre firme. Sim, aquela idade. Eu guardei. Tu tens isso dele? Essa perseverança, acho que herdei do meu pai. Lembras-te desse dia? Lembro-me perfeitamente. Tinhas que idade nessa altura? Do assalto à orivesaria? Tinha menos de 12 anos do que tenho hoje, portanto tinha 33. Como soubeste a notícia? Ligou-me a senhora da loja em frente,
do cabeleireiro em frente a dizer que o meu pai tinha sido assaltado e que estava ali no chão e que já tinham chamado a ambulância mas que ele estava bem, estava bem. E eu perguntei para onde é que o iam levar, para que hospital é que iam levar. Ele disse para o São Francisco Xavier e eu já não fui à loja, fui direto para o hospital. E cheguei até primeiro que o meu pai ao hospital. Quando cheguei, ele ainda não tinha chegado e depois quando eu não o reconheci quando ele entrou a pé, saiu da ambulância e veio a pé e para ver o estado em que ele vinha eu não o reconheci. Era o meu pai, não é? E eu não o reconheci. Não o reconheci porque ele vinha lavado, era um homem lavado em sangue, lavado a roupa, a cara, a cabeça, trazia uma orelha pendurada, trazia menos 5 ou 6 dentes e trazia 12 buracos na cabeça, trazia também umas comprensas na cabeça, uma coisa. Vinha de pé a andar? Vinha a andar, sozinho. E tinha que idade o teu pai, mais ou o menos? meu pai tinha menos de 12, tinha 65. Tinha 65 anos. Força da natureza, não é? Mas mesmo, como é que um homem tão pequenino tem tanta força, não é? O meu pai é baixinho, ao contrário de mim que sou alto. A força está no coração. Já mesmo, está na fibra com que tu és construído. E era isso que eu te ia dizer há bocado. Esta perseverança, esta coisa de lutar, esta coisa de não me entregar e não me lamentar, não me deprimir, não me entregar a isso, vem de tudo o que eu ouvi o meu pai contar desde pequeno, onde nasceu, em Santiago do Cacém, eram 5 irmãos e eram aquela história que tu ouves contar que era uma sardinha para 5 à hora da refeição. Era assim. Os primeiros sapatos que o meu pai teve tinha 14 anos. Eu ouvi depois isto. Da quarta classe. Foi, calçou-os para fazer o exame e descalçou-os outra vez e voltou a calçá-los quando veio para Lisboa. E onde é que ele conheceu a tua mãe? Conheceu-a na casa. A minha mãe veio também muito cedo do Alentejo para Lisboa. O meu pai... Eram os dois alentejanos no mesmo sítio? Ou não? De perto. A minha mãe do Cercal do Alentejo. A minha mãe trabalhava na casa de uns senhores em Santiago a servir, que era de uma família abastada, e o meu pai, o meu avô, o pai do meu pai, trabalhava para esses senhores também na parte dos animais, das carroças, e tratava os cavalos e não sei o quê. E o meu pai ia lá à casa, ela servia lá e o meu pai ia lá à casa e conheceram-se ali de miúdos. Depois vieram os dois para Lisboa, não juntos, mas ela veio de servir para a casa dessas pessoas em Lisboa e o meu pai veio trabalhar para Lisboa, veio à procura de trabalho para Lisboa e acabaram, como aqueles eram de lá da terra, por se conhecer ali e acabaram por, pronto, depois já mais velhos, já com 17 ou 18 anos, começaram a namorar e tal e pronto, e acabaram por casar. Nunca pensaste ser Orives? Não, porque eu via que o meu pai trabalhava muito. O meu pai era relojoeiro de profissão. Ele irritava-se muito quando a gente dizia Orives, ou quando os clientes diziam Orives, e eu era o filho do Orives, toda a gente chamava o filho do Orives. Mas ele era relojoeiro porque ele arranjava relógios, não arranjava ou fazia peças de ouro ou de qualquer outro metal, ou fazia joias, ou se fizesse joias era joalheiro, não é? Relojoeiro. O meu pai era relojoeiro e arranjava ao Sr. Ricardo. Seu Ricardo, desculpa. O meu pai arranjava relógios, aqueles relógios de corda e relógios de parede e não sei o quê, e aquilo era um trabalho, em miúdo eu tinha o fascínio por aquilo, porque era uma arte, não é? Havia trabalhar com uma máquina tão pequenina que não trabalhava e o meu pai chegava ali e punha a trabalhar, aquilo era fascinante, não é? Mas depois, o meu pai trabalhava muito, trabalhava muitas horas, trabalhava em casa, trabalhava na loja, depois vinha para casa, trabalhava em casa, e toda a vida ouvi trabalhar muito e aquilo não era para mim. Depois atender os clientes também não era para mim, apesar de ter feito muitas horas, muitos dias a atender clientes na loja do meu pai, não tinha prazer naquilo, não gostava. E o meu pai também nunca fez força para nós, nem para mim nem para o meu irmão, para nós seguirmos com aquele negócio, e ainda bem. Ele tem orgulho em ti e no teu irmão? Ele fez as vossas reportagens? Vê tudo e faz És fã da SIC e da Sport TV? E faz questão de dizer que aqueles faz com
questão de dizer que aqueles são os filhos dele. Tanto quando eu vou buscar lá a Benfica, e vamos almoçar várias vezes por semana, eu vou buscá-lo ao almoçar, ao jantar, passar os fins de semana, e quando eu vou buscá-lo está sempre alguém ao pé dele. E depois ele dá aquele toquezinho para lá, vem o meu filho, vem o meu filho. E com o meu irmão faz a mesma coisa, sim, porque tem orgulho pelo trabalho, acho eu, pelo trabalho que nós fizemos. Não é pelo filho trabalhar na televisão, acho que não é isso, é por aquilo que nós conseguimos fazer, e de vermos que muitos que estavam na nossa rua não conseguiram fazer por esta ou por aquela razão, que acabaram por se perder no meio deste processo, que não era fácil, não é? De tu não seres filho de um pai rico dificulta muitas coisas, e naquela rua ninguém era filho de pais ricos, portanto acaba por ser um orgulho ver que não falhou, não é? E que connosco deu certo, e temos a nossa vida, e somos homens sérios e trabalhadores, e acabámos por conseguir sair dali e seguir as nossas vidas. Quais foram os momentos mais felizes da tua vida? Mais felizes, tal como o mais triste é a morte da minha mãe, mais feliz é o nascimento das minhas filhas, não é? Não há descrição para o que é o sentimento de tu olhares para um filho teu. Podes tentar explicar, não consegues explicar. Só aí é que eu percebi, daí para a frente é que eu percebi as dores de cabeça que dava ao meu pai e o que é que o meu pai e a minha mãe sentiam por mim. Até ali não tens uma noção tão real do sentimento. E dali para a frente passas a ter uma noção real do sentimento. E depois são os... Olha, o dia em que eu tive o meu primeiro cavalo foi um dia muito feliz da minha vida. Gostas de montar a cavalo? Não tenho grande prazer em montar a cavalo, mas adoro cavalos. Eu tenho fascínio pelos cavalos desde miúdo. Era o único da família que tinha este fascínio por cavalos. O meu pai também gostava, o meu irmão também gostava, mas eu tinha a doença dos cavalos e nunca tinha tido nenhum cavalo. Eu nasci na estrada da Maia em Benfica, eu podia ter um cavalo, não é? Nem o meu pai tinha dinheiro para sustentar um cavalo. Já sustentava um cavalo como eu, já não era mau. E então acabou por, no dia em que eu pude ter um cavalo e pagar as despesas, comprar o cavalo e ter as despesas, comprei a meias com o meu irmão. Também gosta Então tem muito. em comum o gosto pelo jornalismo E pelos cavalos. Futebol também, também, futebol também. Também somos muito parecidos nos gostos de muita coisa. Na música, ouvimos as mesmas músicas. Ele ouve umas mais antigas do que eu, porque ele é mais velho. Mas ouvimos as mesmas músicas, gostamos de ir de férias para os mesmos sítios, temos admiração pelos mesmos locais. Sentimos-nos bem nos mesmos sítios, mas o dia que eu tive o meu primeiro cavalo era uma égua lusitana, chamava-se Romã, e o dia que eu tive que essa égua chegou lá ao monte e nós tirámos do outro lado e a soltámos na pastagem, de eu olhar para um cavalo meu na pastagem, que era um sonho meu ter cavalos e criar cavalos. Aquilo foi um dia mesmo muito feliz para mim. Nem eu sabia naquele dia a felicidade que isso ia ser. Hoje estou a lembrar-me disso e de facto foi mesmo um dia muito feliz para mim. Dali para a frente eu cheguei a ter 30 cavalos em casa. Cheguei a ter 30. Sim, cheguei a ter 30. Tive uma escola de equitação. Tiveste uma escola de equitação? Sim. E que hoje em dia já não tenho. Hoje em dia só tenho 2 cavalos, um cavalo, uma égua e 2 póneis. Só para brincadeira que mantenho para as minhas filhas, que não é verdade, que são para mim. Não é? Elas não ligam? Não ligam, hoje em dia não ligam. E eu mantenho os cavalos com a desculpa que é para elas, mas é porque eu não consigo deixar de vê-los, tocar neles. Gosto muito da criação de cavalos. Eu como comecei muito tarde, ia dar péssimo cavaleiro, monta cavalo, se tiver que montar, monta cavalo, mas não sou um péssimo cavaleiro, não é? Lá está, não faço uma coisa que sei que não faço bem. E olho para outra pessoa a montar a cavalo, que saiba a montar a cavalo, e olho para mim e digo, isto é um saco de batatas em cima de um cavalo, não é? Portanto, eu não vou fazer esta figura, apesar de montar a cavalo há muitos anos, não vou fazer esta figura porque eu sou mau a montar a cavalo, não é? Não nasci para montar a cavalo.
Acho que nasci para ter contacto com os cavalos, e das coisas que mais prazer me dá é ter na pastagem aquela égua que eu escolhi, o garanhão, para encher aquela égua e para dar aquele poldro. É aquela expectativa, depois não é nada daquilo que a gente imagina, e sai mais um penco, não é? Mas pronto, mas é criado por nós, e aquela expectativa toda, tal, e isso alimenta e faz parte ajuda-te a passar o dia alegre, porque ter cavalos é uma forma de empobrecer alegremente, não é? Portanto, cada vez tens menos dinheiro, mas estás mais contente sempre, porque nasceu mais um. Só não pensas na parte que é mais um a comer, não é? Mas nasceu mais um e tu estás todo contente. Tu gostas de coisas que não dão muito dinheiro, os jornalistas, os cavalos. É verdade. Acabam por ser as coisas que não são coisas muito prazerosas. Sim, porque eu ouvi a minha vida inteira, eu não conheci nunca o meu avô, que eu nasci quando ele já tinha morrido, mas ouvi o meu pai falar a vida inteira do meu avô, e que o meu avô tinha sido tratador de cavalos e criou um cavalo que o Luís Miguel da Veiga, antigo toureiro, mestre, que o comprou ao patrão dele, e o meu avô via depois o cavalo a torear, já mais velho. O cavalo foi vendido aos 3 anos, depois foi desbastado, foi montado e começou a torear, e toreou numa corrida no Campo Pequeno, que foi transmitida na televisão, a preto e branco, tal. O meu avô não tinha televisão, então o meu avô foi para o café, lá para a Tasca, lá no Alentejo, para ver o cavalo, para ver se ele ia usar o cavalo naquela corrida. E ele usou o cavalo, que era um cavalo de ferros curtos, e ele usou o cavalo, e quando o cavalo entrou em praça, isto eu não vi, só ouvi o meu pai contar-me isto vezes sem conta, que era o meu avô chorava que nem uma criança a ver o cavalo que ele criou na televisão, que é uma coisa difícil de explicar, não é? E eu herdei isso, acho eu, do meu avô, ou por história do meu pai, herdei esse orgulho de ver o teu cavalo ir bem. Hoje em dia o teu avô ia chorar de ver 2 netos na televisão. Provavelmente. Com muito orgulho neles. O meu avô não sabia ler nem escrever. O meu pai tem a 4ª classe. Família feita a pulso. Sim. O meu avô trabalhou muito também, trabalhava no campo, a minha avó em casa e o meu avô no campo. Eu nunca conheci nenhum dos meus avós, nem da parte da minha mãe, nem da parte do meu pai. Vidas muito duras. Sim, num Alentejo de há 70 anos, 80 anos, tudo completamente diferente do que é hoje, não é? Nem tem sequer comparação. Se a vida numa cidade é diferente, a vida no campo é muito diferente, mas muito diferente mesmo. E foi uma família de trabalho, não é? De sofrimento, e que deu certo, que acabaram todos por... O meu avô dizia ao meu pai, o meu avô trabalhava no campo, e dizia ao meu pai, o meu pai é o mais velho de 5 irmãos, dizia ao meu pai que não queria que nenhum filho dele trabalhasse no campo, que queria que todos os filhos tivessem uma profissão, uma outra profissão, que não andassem como ele atrás de uma mula ou de um macho com uma charrua a lavrar dias inteiros. E todos os meus tios tiveram uma profissão. O meu pai relojoeiro, o meu tio António relojoeiro, o meu tio Marcelino primeiro carpinteiro e depois tinha uma oficina tinha Marcelino. Sabes que eu ganhei simpatia por ti também porque tens o nome do meu tio, que é o meu padrinho de casamento. Já faleceu, mas era como um pai para mim. O meu tio Marcelino era primeiro carpinteiro e depois tinha uma oficina de alumínios. O meu tio Fortúnio carpinteiro e a minha tia Luísa costureira. Então todos tinham uma profissão. E nenhum deles precisou de andar a trabalhar no campo. E eu, muitas vezes, quando em conversas com o meu pai, que ele diz que tem muita pena de não deixar uma herança, não é? Não deixar dinheiro para os filhos. Deixou muitas histórias, muitas vivências. Ele saiu-se muito bem na vida, porque o pai dele também não lhe deixou nada. Deixou-lhe a pessoa que ele é, conhecimento para poder trabalhar educação. E ser uma pessoa séria, conhecimento, educação, capacidade de sofrimento, sacrifício, lutador, não se vergar,
não é? Não se vergar. O teu pai naquele momento Sim, foi o assalto, nunca se vergou. com aquela idade, não é? E muito mais pequeno, mas Coragem. isso é o que é a melhor herança que tu podes deixar. E se quando o meu avô foi embora, ou em criança o meu pai não tinha uns sapatos, eu nunca tive descalço na vida, não é? Só tive descalço quando quis, porque tinha sapatos para calçar. Portanto, acho que na nossa família estamos a crescer, não é? Estamos a crescer e espero que as minhas filhas consigam fazer mais coisas ainda e ter mais sucesso e uma vida descansada e sobretudo séria, que é o mais importante. Para terminar a nossa entrevista, Nuno, qual é o sentido da tua vida? É uma pergunta difícil. Olha, que ela faça sentido já era um bom sentido, não é? Porque às vezes, a certas alturas na vida, as coisas não fazem sentido, não é? Se ela fizer, no final, tiver feito sentido, é porque o sentido foi certo. E espero que ela no final faça sentido, porque até hoje fez muito mais vezes sentido do que não ter feito sentido. Mas se ela chegar lá a fazer sentido, é porque tudo isto fez sentido e fui no sentido certo, com a ajuda de todos aqueles que sempre me apoiaram. Eu sou muito agradecido a quem me fez bem. Não sou, se há coisa que eu não sou na vida é mesmo ingrato. E às vezes até sou, dizem-me que sou parvo de ser tão agradecido, mas sou mesmo agradecido a quem me fez bem e não perdoo minimamente a quem me quis fazer mal. Quem me quis fazer mal não terá nunca o meu perdão, nunca. O erro sim, o engano sim, agora querer fazer mal propositadamente a ti, isso eu não perdoo. E quem te fez bem, eu ser eternamente agradecido para o resto da minha vida, e se houver outra vida, continuar, ser agradecido sempre a quem nos fez bem. Acho que é fundamental, e não te ficares por aí, também fazeres bem aos outros, para as outras pessoas serem agradecidas e isto ser tudo muito melhor, não é? Eu é que agradeço a tua generosidade e vontade e tempo em dar esta entrevista. Muito obrigado, Nuno. Obrigado eu. E mantém-te aí na luta, que um dia a oportunidade há de chegar. Eu acredito que sim. Até morrer, vou acreditar que sim. Claro. Obrigado, Nuno. Nada, obrigado eu. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt.